Olá, boa noite pessoal. Então estamos aqui iniciando mais uma live solidária do projeto Que Seja Flor, mãos dadas pelo amor. Hoje, então, com o nosso querido Jorge, que é idealizador do projeto social Salvando Empresas, um projeto incrível e que está aí estendendo as mãos para as empresas nesse momento delicado que a gente está vivenciando, buscando alternativas, buscando recursos, ideias, conexões, networking. Ele vai vir aqui hoje falar, conversar com a gente, trocar com nós as informações, oi Paty, desse projeto incrível que a gente já teve a honra de usufruir, né? E que com certeza vai nos trazer aí boas referências e com certeza muito conhecimento para esse momento que a gente está vivendo. Então, estamos esperando aí o Jorge, que acho que já entrou salvando empresas. Jorge, quando quiser solicitar a participação, pode solicitar. A gente já dá início. Não sei se tu prefere que eu te convide, também pode ser. Eu vou fixar aqui o nosso assunto, tá? Vamos colocar aqui. Jorge vai falar sobre reinvenção. Reinventando os negócios para o futuro. Lembrando que nós temos um link. Opa! Desculpa, gente. Reinventando negócios para o futuro. Esse corretor bota aonde é para ser o. Pronto. Muito bem. Aqui, perfeito. Jorge já está entrando. Lembrando que essas lives, então, a gente tem um propósito de fazer elas dentro de um projeto social que é dar suporte para um lugar muito querido, que é o Centro de Culturas e Arte Padre Irineu Brent. Então, nós estamos aí juntando lucros, juntando valores, né, no site Vaquinha, poder passar para a Nina, que é a diretora desse lugar incrível e que está fazendo um trabalho muito especial nesse momento, onde as crianças precisam de suporte. A gente está com as escolas fechadas e nos manteremos com as escolas fechadas, parece que por mais um período, né? E a gente está aí nesse processo de se reinventar. E aí chegou o Jorge, né? Para poder Tudo bem, falar sobre Letícia? esse tema. Tudo bem, querido? Boa Tudo bom? noite. Boa noite. Tudo Bem-vindo. certo? Muito obrigada pela tua disponibilidade de trazer teu Primeiramente, conhecimento. eu que gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco, né, do nosso projeto e também falar um pouco desse momento, né? Um momento extremamente desafiador, né? Que todo mundo está passando, se reinventando. Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode ajudar, principalmente as empresas, as pessoas, né? Não que eu seja um grande conhecedor do futuro, né? Porque hoje em dia a gente está falando que definir o futuro é muito incerto, né? Como se Mas pudesse, né, ser assim, se a gente pudesse prever o futuro nesse momento, né? é verdade, mas ele é extremamente incerto, né? Muito bem, vamos começar falando do projeto, pode ser? Claro, querido, por favor. Então, eu acho que Vamos o contando projeto aí como é só, que é só... esse projeto. A gente já tem, né, a experiência, já tem o conhecimento. Aos pouquinhos a Uhum. gente também vai conversando e trocando. Mas eu acho que é super importante, Jorge, tu trazer para o público que está assistindo, para as pessoas em geral, né? Qual é o propósito desse projeto muito bacana que vocês desenvolveram aí e que está estendendo as mãos para tanta gente que nesse momento com certeza tem suas demandas na questão da economia, dos seus negócios, das suas empresas, né? Fala um Isso. pouquinho para a gente sobre o projeto Salvando Empresas.
Bom, o projeto Salvando Empresas, tá? Ele foi um projeto idealizado naquele momento assim, que eu acho que é o que todo mundo está vivendo, até um dos pontos que eu vou comentar depois, que é o que que a gente pode fazer num momento de crise, né? Como que a gente pode ajudar, né? Claro que é um momento que está todo mundo vivendo, mas a gente sempre pode estender a mão e ajudar quem mais precisa, né? Então, lá no início, final de março, quando a pandemia começou, né, mais forte aqui no nosso cenário, a gente comecei a ajudar algumas empresas de parente, de amigos e tal, e um dia pensando, mais ou menos um pouco mais de um mês atrás, meio de maio, né, início de maio, vi que talvez a gente poderia levar para novas, mais empresas, né. E aí fiz uma divulgação nas minhas redes sociais e tentando ajudar aquelas empresas de amigos, de pessoas mais próximas, né. E ao mesmo tempo eu convocava amigos e conhecidos, né, que quisessem se juntar a esse projeto. O mais legal de tudo é que em 24 horas eu tinha 28 pessoas para se juntar a esse projeto, né, para ajudar. Em 48 horas nós já éramos mais de 40, né? E hoje a gente já é mais de 60 voluntários que trabalham nesse projeto, né? Qual é o nosso principal propósito? Ajudar e fortalecer as empresas para o futuro, né? Então, nesse cenário que a gente está vendo de muita dificuldade que as empresas estão passando, né, num cenário de muita incerteza, a gente começou a pensar como ajudar, né? Então, hoje, as empresas nos procuram, nos buscam, a gente faz um trabalho de conhecer o negócio através de uma entrevista, né, com os proprietários do negócio, entende todo o negócio, entende as dificuldades, a gente depois leva isso para um grupo, pega pessoas que têm conhecimento específico naquela necessidade que a empresa tem e começa a discutir o case. Depois faz uma entrevista desse grupo com as pessoas envolvidas, né? E depois, no final, a gente entrega um plano de ação, onde a gente determina, dentro do cenário que a gente estudou, dentro do projeto, ações de melhoria para o negócio, de crescimento, e que vão ao encontro da necessidade de cada uma das empresas, né? Hoje a gente já tem mais de 20 empresas, tá, que estão ou já usaram o nosso trabalho ou ainda estão em atendimento e algumas estão em entrevista inicial, mas a gente já tem mais ou menos uns 10 trabalhos entregues, né? E o feedback é extremamente positivo, né? Eu achava que num primeiro momento, a maior dificuldade das empresas, das pessoas, eram com relação aos seus negócios, mas às vezes uma simples conversa, né, com o grupo já começa a abrir a mente das pessoas, a pensar diferente o negócio, a se reinventar, a entender que cenário é esse que está sendo vivido, né, e começar a ver que ações são necessárias, né. Então, acho que muitas das vezes a nossa provocação como projeto é tirar os empresários da zona de conforto e estimular que eles têm capacidade de virar o jogo nesse momento de crise, né? Eu sempre digo que em momento de crise a gente precisa achar oportunidades, a gente não pode ter medo dela. Né? Claro que essa é uma crise extremamente diferente, muito diferente do que já foi vivido, não se tem histórico, né? Ela passa por uma crise de saúde humana, de negócios, então envolve várias frentes, né? Nunca talvez uma crise fosse tão abrangente como essa está sendo, né? Então, mais ou menos é esse o projeto. Hoje, o nosso grupo é formado por pessoas que trabalham em grandes empresas, na grande maioria, são donos de negócios, empresários, que têm, além de se dedicarem para o negócio nesse momento de crise, também enxergaram um momento de poder ajudar outras empresas a se fortalecer e crescer nesse momento, né? A gente pode trazer um feedback aqui, porque nós já tivemos a oportunidade de ter o suporte dessa equipe, né? 100% disponível, o que isso é incrível.
A gente, como o Jorge iniciou falando, a gente precisa, na verdade, se reinventar também, muitas vezes, não só na questão econômica, mas até na maneira como a gente se relaciona com o mundo e com o outro, né? De poder entregar algo que talvez me sobra, um conhecimento, um dom, alguma coisa, em nome de um retorno que talvez não seja o financeiro nesse momento, né? Mas que É, seja com um certeza, eu acho que retorno de networking, de alguma movimentação de mercado, né? Porque o que vocês estão proporcionando, né, Jorge, são movimentos possíveis no contexto atual. E sim, isso é incrível, porque eu acho que muitas pessoas, e aí a gente vendo aí nas lives com as psicos, né, com as psicólogas, com o pessoal que está trabalhando muito a questão emocional, comportamental, de saúde mental, né? Quantas pessoas estão se sentindo paralisadas, porque o que tu trouxe é muito real, a crise, né? Ela é uma oportunidade de mudança, mas também é muito real que as pessoas elas se paralisam diante da crise. É o sim, medo, ele tem duas reações. Ou tu te impulsiona, corre e vai, né? No instinto de sobrevivência, ou tu sim, paralisa. Né? sim. E ter a oportunidade de ter contato com essas ferramentas, com vocês, com as trocas, né? Que a gente teve especialmente, faz com que a gente renove conceitos, que a gente renove a própria esperança no sentido de encontrar outras formas de servir, né? De trazer o teu trabalho, de trazer até a visibilidade do teu trabalho, do teu negócio, mesmo num momento que a gente está fechado, mas talvez introspectivo de alguma forma, né? Então, é muito interessante porque Tu, vocês também trabalham de forma muito contextual, né, Jorge? Vocês estudam a realidade dessa empresa e produzem um plano de ação consistente, ou seja, estamos aqui juntos vendo a empresa de vocês, eles se disponibilizam em tempo, em reuniões, em negócio, em network, né? E nessa mesma proporção a gente está ali desenvolvendo e trabalhando também um certo alívio mental e emocional de ter um outro olhar, né? Mesmo que seja para validar algo que tu já fez e que tu não tem certeza se é bom, ou para criar novas possibilidades, né? Então é um projeto muito incrível, é muito bacana ter contato com vocês nesse movimento que vocês estão ali oferecendo. Né? tu Acho sabe, muito. Letícia, assim, pegando algumas importantes coisas importantes que tu falaste aí, né, e que relacionam com o projeto. É, muitas vezes, algumas entrevistas que eu faço inicialmente, é, o que as pessoas relatam muito é simplesmente serem ouvidas, elas querem ser ouvidas, entendeu? O empresário ele se torna alguém muitas vezes fechado, né? Principalmente o empresário gaúcho, ele não gosta de abrir as informações, ele quer ter o controle de tudo, né? Ele é mais, por exemplo, a gente tem pessoas que a gente sabe que procuraram um projeto, então a gente faz e aí, quando a gente fala que vai expor, eles não querem mais. Não, 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 então não, sabe? Porque faz parte, né? A gente precisa expor a realidade, mas então, essa assim, a pessoa está quebrando e não quer ajuda, né? Então, esse senso de muitas vezes da gente também se fechar e não querer. Mas quando se abre, né? Eu sempre digo assim, todas as conclusões de trabalho que eu faço, a primeira coisa que eu dou os parabéns para quem participou é a primeira coisa em nos procurar, né? Parabéns por nos procurar, porque essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, pedir ajuda, né? E nesse momento, acho que é uma das reinvenções que a gente está fazendo, tu falou na apresentação, as conexões, né? Estamos nos Sim. conectando para se fortalecer e crescermos todo mundo junto. E aonde que eu quero chegar com crescer todo mundo junto? Esse projeto, e muitas vezes as empresas acham que a gente ajuda elas, mas internamente está se formando um nível de aprendizado e de divisão de conhecimento entre as pessoas que é impressionante. A gente já chegou até a comentar internamente que é um MBA, sabe? Para quem está dentro do projeto, é um MBA de muitas informações, de muitas trocas, de cases reais, né? Então, até agora, a maioria das empresas não se repetiram o
tipo, né, do trabalho delas. Então, quem entra para um grupo, às vezes, nunca viu, nunca trabalhou, por exemplo, numa sorveteria, nunca, mas foi para lá, criou um monte de coisa nova. Porque qual é o grande momento, qual é grande dificuldade desse momento, dessa crise? É que a gente precisa reinventar, né? Não dá para fazer mais do mesmo. Então, para fazer diferente, muitas vezes a gente tem que olhar para o negócio da pessoa como cliente. Né? O que eu espero a mais dessa empresa? O que ela poderia fazer de diferente para me atrair mais? Né? O que nesse momento de pandemia que está se fechando, como que ela tem que trabalhar, que cenário que ela tem que criar? E isso muitas vezes não precisa formação, não precisa, sabe? A gente tem psicólogos que vão falar sobre marketing, a gente tem pessoa de marketing que está falando de comercial, nós temos gente financeira que está falando em estratégia comercial, sabe? Porque é uma visão de crescimento e de aprendizado muito grande com o projeto. Então, quer dizer, muitas vezes a gente acha que a gente vai para um projeto social, que a gente vai ensinar, só que o Salvando Empresas ele está gerando conhecimento também e crescimento para quem trabalha dentro desse projeto, sabe? Então isso também é extremamente valioso, interno e motiva as pessoas também, né? Isso é muito legal. Eu fico aqui pensando, né, até nesse próprio projeto, né, o que seja for a oportunidade. Muitas pessoas, Lê, parabéns e tal por esse projeto, porque eu disse, gente, olha, na verdade eu tô aqui agradecendo, porque em cada contato, em cada troca que eu faço com algum profissional aqui, que são muitos, que eu acho que como é incrível, né, Jorge, a mobilidade que as pessoas estão tendo em estender as mãos para ajudar. Isso para mim é algo muito, muito valioso. Eu também, eu lancei a ideia do projeto, né, do que seja for, e eu tinha em uma semana 30 pessoas que queriam participar, falar, trazer seu conhecimento, trocar e ajudar. Então é uma via de mão dupla, né, Jorge? Assim, quando a gente está fazendo algo solidário, a gente sempre tem muito mais a receber do que Com propriamente a certeza. dar. É muito natural isso, não tem Com nenhum certeza. esforço para que isso aconteça, né? Então eu estou aqui ganhando conhecimento continuamente. Quem está contribuindo, participando das lives, está tendo uma série de assuntos de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida, questões de administração financeira, acesso a projetos muito bacanas como o teu, enfim, então é sempre uma via de mão dupla, né? E mesmo que a gente não receba nada concreto, se a gente parar para anotar as sensações que a gente sente quando a gente se doa para algo sem esperar muito em troca, já é uma sensação muito incrível, né? Com E certeza. ver o bem-estar do outro recebendo aquele suporte, ver o bem-estar do outro recebendo aquela mão, já é algo muito especial. Mas que legal, né? Assim, eu acho que isso é extremamente importante, porque assim, né, eu já participei de alguns projetos sociais na vida, e tu sabe que tem muita gente querendo participar de projeto social, só que não tem iniciativa. E aí quando aparece alguém que faz uma iniciativa, tu consegue muita gente, sabe? Eu participo de outros projetos hoje também, que é impressionante, é um projeto de cozinheiros solidários também. Cada semana vai entrando gente lá para ajudar. E eu acho que muitas vezes falta a gente ter a, começar, né? Começar a fazer o projeto. Tanto é que eu já falo dentro do projeto esses dias, né? A gente tem um braço social também, que a gente faz doações de cestas básicas e protetores faciais para instituições. E aí esses dias o pessoal de doações, Jorge, tu tem que estar na entrega dos protetores lá nas instituições. Eu disse, por quê? Porque tu é o idealizador do projeto. Não, o projeto não é meu, o projeto é nosso. Né? Nós somos 60 pessoas hoje, o Jorge começou, mas quem conduz esse projeto são as 60 pessoas que estão junto comigo e que fazem isso acontecer. Né? Então, assim, tem que se sentir dono, né, para fazer, para querer, para poder desenvolver de uma
mais consistente o projeto, né? Então não tem liderança nos próprios grupos que a gente forma assim, eu participo de todos eles, mas eu em nenhum momento estou lá liderando, né? Sempre tem alguma pessoa que puxa, daqui a pouco todo mundo tem um grupo que já está três semanas uma discussão, que eles criaram tanta coisa, justamente porque todo mundo se sentiu líder nisso e começou a criar, né? Que eu acho que é um cenário também que depois eu vou falar lá na frente do futuro da liderança, num cenário que a gente vai viver de reinvenção para o futuro, né? Ótimo. Tu traz É. aqui um ponto, Jorge, do cenário hoje, né? E aí agora tu trazendo esse link de liderar, né? Realmente acho que a liderança ela parte de uma coragem e de uma disponibilidade de entender que todo mundo pode fazer parte disso, né? Porque o líder ele não carrega ninguém. Isso é super importante a gente trazer. E também parte de uma flexibilidade, de uma abertura, que eu acho que foi uma coisa muito legal que tu trouxe, de olhar para as coisas com um novo olhar, com abertura. Porque, na verdade, a gente tem que fazer isso nesse momento. Eu não sei se a gente tem muita alternativa, né? Se Uhum. colocar num estado talvez de maior vulnerabilidade, ou seja, eu estou aqui e quero ajuda, né? Ajuda. E aí, veja bem, essa ajuda, ela tá ajudando o outro na mesma proporção que tu tá recebendo ajuda e é uma corrente. E tá tudo certo e tá tudo bem. Então não tem assim alguém maior também, nem nesse sentido, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Tá Sim. todo mundo no mesmo barco. Agora, o que tu tem sobrando, realmente tu pode doar. Por exemplo, conhecimento, que é o que vocês têm feito, que é o que as pessoas têm feito nesse projeto, trazido o seu conhecimento, o seu dom, o que, enfim, todos nós temos trazido de alguma forma, né? Uhum. Então, isso é muito bacana, é muito legal, é realmente muito interessante, é um É. movimento. E tu E traz o ponto do cenário de hoje, Jorge. Como que tu tá o que que a vendo gente isso tá tudo, vivendo? assim? Acho que a tua conclusão ela vai muito para as mudanças, né? É, e aí quando a gente olha um cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de incertezas, ninguém mais sabe o que, que vai acontecer amanhã. Eu posso tomar uma decisão hoje, daqui 2 semanas a gente tem que mudar, né? Porque tudo é incerto, né? É uma crise que ninguém tem precedentes para saber para onde ir, para onde não ir, né? A gente com certeza está vivendo mudanças profundas, principalmente no aprendizado. Eu acho que a gente, né, quem disser que não está aprendendo nada nessa pandemia, não está vivendo ela, né, na sua plenitude, porque é um cenário que está acontecendo muitas mudanças em todos aqueles setores que a gente falou lá inicialmente, principalmente nas empresas, né. O que a gente está vendo também? Uma conexão muito mais humana e de amor das pessoas, né? Então, projetos sociais começaram a crescer, a evoluir. A gente até foi entrevistado esses tempos também por alguns parceiros que estão fazendo projetos parecidos com nossos, do Tecnopuc, da URGS, para entender troca de informações, né? A questão da ajuda humanitária cresceu, né? Então, projetos, como eu estou falando, de alimentar as pessoas que estão passando dificuldade, porque o cenário também é um cenário que está acontecendo de desemprego e tal. A gente vive um cenário que a gente voltou, talvez, para aquele momento, para aquele lugar que é o essencial na nossa vida, que é as nossas casas, né? Então, muitas pessoas trabalhando num cenário diferente de home office, se reinventando, porque a rotina foi extremamente afetada, né? Tá todo mundo em home office, tá eu em home office, tá minha esposa em home office, tá os meus filhos em home office, cada um com a sua atividade, e como que a gente vai trabalhando isso, né? Um cenário onde eu tenho que trabalhar, eu faço projeto social, minha esposa trabalha, o meu filho tem aula online, a minha filha é pequenininha, eu tenho que dar atenção. Então, é um cenário que a gente jamais estava preparado. Mas se a gente pensar lá atrás, né, esse era o cenário existente, né? Porque eu me lembro na época do meu avô era sapateiro, tinha a sapataria dele dentro da casa dele, né? Minha avó era dona de casa, cuidava de 11 filhos que conviviam tudo bem, né? Harmonicamente dentro de casa. Então a gente meio que está dando um passo atrás, né? É, é,
E aí a gente começou, então, dentro do local que a gente habita hoje, a viver, trabalhar e aprender, né? Porque é impressionante também se a gente quiser aprender nesse momento que a gente pode, né? E a gente notou também que os próprios ambientes precisam ser modificados, né? A gente não está preparado para, a maioria das pessoas não está preparado para trabalhar em casa, né? Eu, nas primeiras semanas que eu fiquei em casa, eu tive tendinite na mão porque estava mal colocado onde eu estava usando o computador, né? Então, um cenário extremamente de mudança, não só para as empresas, mas para as pessoas, né? A gente está se reinventando mesmo, não é fácil para o pai, para uma mãe. Eu vi algumas lives que tu está trazendo aqui, né? Do pessoal de música, do pessoal com as crianças. Não é fácil para o pai e para uma mãe voltar lá e alfabetizar. Meu filho está no primeiro ano. Cara, às vezes eu olho ali o material, puta, cara, nem eu me lembro mais, né? Então, assim, é um desgaste também para a família, né? Mas faz parte do cenário, eu acho que o principal é esse, né? Eu acho que tem muitas coisas também positivas, né? A gente se aproximar, eu consigo estar mais próximo da minha família, eu consigo tomar café da manhã com meus filhos, almoçar com meus filhos, jantar com meus filhos, estar próximo, né, da família. Isso eu acho que é extremamente É valioso. de um cenário extremamente Embora positivo também, né? Embora isso também nos gere outros, se a gente tiver, né, Jorge, conectado, isso também vai nos gerar uma série de autopercepções, assim, e de desafios na questão emocional, assim. Que quando a gente está na rotina frenética do trabalho, muitas vezes a gente não se depara com questões do nosso próprio comportamento, né? E quando a gente se aproxima muito da família, a gente começa a se reconhecer no outro. Vai ter uma live muito legal da Gabriela Damasceno, que é uma psicóloga, que vai falar reinventando as relações familiares. Que eu acho que a gente também tem que fazer isso, né? Sim, com Reinventar as certeza. relações familiares. A gente está passando também por esse processo. É. Uhum. E E as também, né, certezas. o que, que a gente tem de certeza, eu acho, nesse momento, né? Principalmente para as empresas, é que esse vírus ele acelerou as transformações, as mudanças, né? A gente está antecipando o futuro. As empresas que estavam pensando coisas para fazer daqui 2, 3 anos, elas começaram a fazer agora, né? Ou coisas que a gente discutia nas empresas lá atrás, como fazer, sabe? Não, não vamos fazer nesse cenário. A gente em pouco tempo começou a colocar isso em prática, né? Isso é extremamente necessário também, né, a digitalização, né, é um cenário que tirou todo mundo da zona de conforto, a gente falou disso lá do início, né, mas de uma forma extremamente positiva, para a gente repensar o que faz sentido para as empresas e para as pessoas também, né. Hoje eu até vi uma reportagem, não me lembro que jornal, eu só peguei a notícia, de que aumentou o número de separações nesse cenário, né, mas vamos olhar pelo lado do cenário positivo. Quantas famílias também se reaproximaram, se reinventaram e estão vivendo muito melhor. Né? Não dá para olhar só pelo lado negativo, né? Assim, uma separação nem sempre é algo negativo também, né? Até a próprio conceito, né? Pode ser que seja ótimo para as duas pessoas, uma reinvenção de si mesmo também, né? Sim, E claro que é difícil, que é triste, que é um luto, que é algo que a gente não quer vivenciar nunca, né? Mas quando acontece bem, pode ser também uma ressignificação. claro. E é isso, assim, a gente sempre pode olhar com dois olhares, né, Jorge? Bem que você está trazendo. E na mesma proporção, quantas famílias estão mais próximas, se Com conectando, certeza. tendo a possibilidade de vivenciar coisas que não vivenciavam juntos em outros momentos. E eu acho que essa flexibilidade psicológica a gente está chamado a ter, assim, né? Ou tu Sim. exercita isso e começa a olhar para vários lados, né? E se abre para o todo, ou tu vai Sim, ser engolido pelo vírus, quase que isso, né? com certeza, O com vírus tá aí, certeza. né? Essa é outra certeza que a gente tem, né? O É, bichinho tá aí, tá incomodando, né? O mundo inteiro, não é só o Brasil. é Então, verdade. é desafiador, é muito É. desafiador. O que eu acho também que tem uma coisa que a gente está acompanhando muito, assim, é que as empresas se humanizaram, sabe? Aquelas empresas que só pensavam em lucro, não pensavam nas pessoas, começaram a pensar. Quando num cenário que tu tem algo extremamente agressivo à saúde das pessoas e tu começa a mandar elas trabalharem em casa, isso é humanizar.
né? Isso é ter confiança, isso é dar credibilidade para as pessoas, né? É ter respeito pela vida humana. Então esse é um cenário que também veio e provavelmente é um cenário que veio para ficar. Né, a empresa preocupada com o colaborador, né, com a qualidade de vida dele. Por exemplo, eu tenho uma equipe grande hoje, eu escuto muito o quanto que eles cresceram em qualidade de vida. Tinha gente que levava 2 horas para ir para voltar para o trabalho, 4 horas dentro de um transporte público. Agora ele não tem mais essa necessidade, ele consegue ter qualidade de vida e está próximo da família, né? Está fazendo um curso, está se desenvolvendo, sabe? Está Pois é. terminando algo que há muito tempo Eu jogava acho que para isso vem frente. de encontro ao que ao que tu traz também como futuro das empresas e das pessoas, né? Na medida que tu toma consciência desse humanismo, dessa compreensão do outro, e tu percebe, por exemplo, eu vejo que tem muitas empresas percebendo os funcionários funcionando muito melhor nesse momento, né, tendo ideias, criando coisas. O Vinícius gosta muito de ler sobre empresas, sobre aceleradoras, sobre marketing, que é o meu esposo, né? Ele é formado em Sim. administração, enfim. E ele sempre traz algumas informações, assim, e isso é muito bacana, porque a capacidade criativa está aumentando, e isso é químico, né, Jorge? Com Quanto certeza. mais cortisol, quanto mais estresse, menor é a capacidade cognitiva, menor é a capacidade mental de criação, de bem-estar. E eu acho que as empresas vão ter que se reinventar aí, né? E por, Possivelmente. e por que essa criatividade está aumentando? Porque tu parou de dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, sabe? Tu parou de conduzir ela, de que tal horário ela precisa entrar, tal horário ela precisa sair. Não, tem gente que é criativo a partir da 1 hora da tarde. Então, se essa pessoa quiser trabalhar da 1 de noite, sabe? Se ela tiver essa liberdade, ela vai produzir muito mais do que ficar considerando horários para elas, né? É isso, claro que tem uma questão toda trabalhista que é atrasada no Brasil de legislação, mas com certeza isso vai acelerar o home office. Muita gente não vai voltar para as empresas, né? Porque está entendendo que é um Pensando que até cenário. isso talvez tenha que ser revisto, né, Jorge? As Com questões certeza. trabalhistas, A né? produtividade, Letícia, aumentou muito, muito, sabe? As pessoas estão sendo muito mais positivas. Por quê? Qual o outro cenário que está por trás disso? As pessoas estão vivendo alegres, estão felizes, estão dentro dos seus lares, sabe? Tem tempo para fazer as coisas, não se estressam no trabalho, não se estressam no trânsito. Então, todo esse é um cenário que leva a ter uma maior produtividade e crescimento de cada um, né? É, e principalmente que é um cenário também de preocupação com a saúde, né? Quando eu olho para uma pessoa e digo para ela ficar em casa, eu estou preocupado com que ela não esteja vinculada a daqui a pouco a pegar o vírus, né? Então tem uma preocupação também do lado de saúde que é extremamente positivo. E no cenário que a gente está vendo de vacina para esse vírus é algo que só vai acontecer para o ano que vem. Então, e o que vai acontecer com o ser humano também? Depois que tu dá uma vez, tu tirar vai ser extremamente difícil, né? Mas eu acho que é um cenário que elas Vamos estão ter que notando. mudar. É. Por isso que lá na frente a gente vai falar um pouco de liderança, porque liderança, na verdade, o que acontece? O líder ele não pode ser mais aquele cara que cobra horário, aquele cara que cobra relatório, o cara que sabe que fica cobrando. Não, o cara tem que trabalhar mais junto. Liderança nesse momento de crise é eu ter o meu time junto comigo, é eu fazer as coisas juntas, né? É eu entender, é eu ouvir a pessoa que está trabalhando na minha equipe, é eu dar oportunidades para ela, é eu instigar ela a ser melhor, é eu instigar ela a trazer novas ideias. Né? Então tem um cenário aí que também vai mudar de aproximação, por mais que a gente hoje faça muito mais reuniões online, né, que todas elas praticamente são online, é impressionante, até as reuniões online elas são muito mais produtivas do que as reuniões que eram feitas presenciais. É impressionante, até isso mudou de uma forma Mais extremamente positiva. organizadas, Né? né? Com Levanta a certeza. mão, ativa o microfone quando É, vai falar, né? Tem uma é, organização quase que inconsciente ali. Eu sei que hoje, por exemplo, eu dei aula o dia todo, né? E sim, sobrou 30 minutos no final da aula. Eu disse, espera aí, mas eu dou essa aula há tanto tempo, o que aconteceu? Claro, sim. ficou muito mais organizado.
o pensamento ficou mais organizado, os alunos falaram na hora certa, então, assim, né? E a gente pôde debater outras coisas nesse final. Então, é É, interessante isso que você está trazendo. com Uhum, certeza. O que que eu queria falar também aqui, que a gente preparou para falar sobre o cenário futuro das empresas, né? Que eu acho que uhum, até é o principal foco aí da reinvenção das empresas, né? Eu acho que há mais ou menos uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu fiz um curso em São Paulo sobre Design Thinking, né? O Design Thinking ele é relacionado a tu colocar o cliente no centro de todas as decisões, tá? Nesse cenário que a gente está vivendo é o futuro, né? Se tu não montar uma empresa ou se tu não direcionar a tua empresa para o cliente, em função do cliente, em função de atender bem ele, a se conectar com ele, tu não, esse futuro tu não vai vingar, né? A gente até fala, por exemplo, de conexões, não aquelas conexões robóticas, é conexões de conexão humana, né? De eu me conectar com ele através das ferramentas de mídia, de redes sociais, de WhatsApp, mas eu ter essa conexão, né? Esses tempos até eu comprei um produto novo de uma empresa, assim, e aí, tá, o atendimento foi excelente, tudo, não sei o quê, pum. Aí, passou 1, 2 semanas, um produto novo, lançamento, o que eu esperava dessa empresa? Que no mínimo 1 semana depois ela me mandasse um WhatsApp lá perguntando meu feedback sobre o produto, sobre a entrega, sobre a embalagem, porque é um produto que está sendo lançado. E não fez isso. Então está se perdendo uma grande oportunidade de tu entender teu cliente e automaticamente melhorar o teu negócio, né? Acabou aquele negócio de o cliente ser só mais um. Não, sabe? Claro, ser mais uma rede Zafari que entra milhares de pessoas, mas aqueles negócios pequenos, menores, onde tu consegue fazer essa gestão, tu tem que ter um cadastro do cliente, tu tem que ter conexão, tu tem que semanalmente te conectar com ele, seja, né, não ser o chato, mandar um monte de coisa, mas tem que ter essa conexão que é importante, né? E principalmente saber quais são as dores do cliente. A gente fala muito que as empresas têm que trabalhar por propósito. E o propósito da empresa, ela não pode ser mais lucro. Se alguém ainda tem um propósito relacionado a lucro, ao lucro do acionista, está extremamente errado, já não se fala mais nisso, né? O propósito é eu atender o meu cliente para uma demanda dele, uma dor dele, né? Ter um propósito mais humano, né? Que é algo que também as empresas vão precisar pensar para o futuro, né? Com certeza, uma das coisas que a gente fala muito é que muitas vezes lá no passado a gente planejava e depois botava em ação. Agora o cenário mudou. É menos planejamento e mais ações, né? Tanto que tem uma metodologia que se chama metodologia ágil, que é exatamente isso. Vai, pensa, lança o protótipo, vai, testa, deu errado, volta, vai, faz de novo, deu certo, vamos para o próximo passo, para justamente fazer as coisas acontecer. Porque a gente vive um cenário que hoje é dessa forma, amanhã é diferente, né? Vamos pegar o cenário da pandemia, né? Os restaurantes viviam lotados. Agora sumiu os clientes, então eu preciso repensar de que forma que eu vou atender meu cliente nesse cenário, né? Uma das coisas que muito ainda as empresas ainda têm é o receio da mudança e principalmente o medo da mudança. Não dá para ter mais, né? A gente precisa se abrir, eu preciso acreditar no negócio e acreditar em mim, né? Se eu tiver convicção de que aquilo vai dar certo, se eu botar energia para aquilo dar certo, com certeza vai dar. Tu falou lá no início duas palavras aliás, uma palavra que eu tenho muito comigo, que é esperança, né? A esperança da mudança, eu tenho que acreditar, eu tenho que botar a esperança de que aquilo vai dar certo, né? A maioria das empresas hoje não gostam de problemas, né? E elas têm que adorar problemas cada vez Pois mais, é, porque eu o ia problema é o dizer. que faz tu crescer, o Mas é problema é o que... justamente o problema que a gente cria, né? Você tem que criar É, saídas, né? É o é problema que verdade, vai te né? dar. O problema é que vai fazer tu te reinventar, tu É, rediscutir, né? Tu vai criar novas oportunidades a partir dos problemas, né? Geralmente, quando a gente está no Salvando Empresas, a pergunta que a gente faz na entrevista é quais são os problemas da empresa hoje? Justamente porque é aqui que a gente vai atacar, aqui que a gente vai como achar novas alternativas para o empresário, né? Novas ideias, então, a gente precisa criar dentro da empresa e é impressionante como a gente ainda cobra dentro das empresas as ideias individuais. Não existe mais isso, a gente tem que trabalhar num grupo colaborativo,
né? As pessoas precisam se unir, a gente vê empresas que os sócios não conversam, sabe? Que as equipes não conversam, que o time de liderança não conversa. Quando a gente consegue criar essa conexão interna de lideranças, de discussões, um lança uma ideia, daqui a pouco outro vem, colabora, outro cria, sabe? Vai criando um cenário de que aquela ideia que iniciou de uma forma, ela terminou de uma outra forma, mas com certeza extremamente positivo, né? Com certeza. Porque a gente ainda nas empresas, a gente ainda é muito apegado a legado, né? O passado é importante, aquilo, só que o passado, claro que é importante, ele é extremamente, ele é um alicerce da empresa. Mas o cenário que a gente vive é que a gente precisa mudar esse momento. E para mudar, a gente precisa se reinventar, né? Rediscutir constantemente, né? Principalmente porque hoje as empresas ainda são muito operacionais, né? As grandes empresas, tu vê assim, um dono de empresa, das pequenas empresas, ele faz tudo, né? Aí tu, em que momento tu faz gestão? Em que momento tu para planejar? Em que momento tu para olhar um indicador? Em que momento tu para? Não, eu não consigo, porque eu estou vendendo, porque eu estou atendendo, porque, sabe? Então, até esse cenário a gente precisa fazer com que os principais líderes, os gestores, eles sejam mais analíticos, né? A gente tem um cenário aí, tem um professor de MBA que ele é futurista e ele fala muito disso. O cenário futuro é de que os robôs vão fazer os trabalhos operacionais das empresas. Inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente tem um robô lá que fica lançando nota fiscal, que era um trabalho que era feito por uma pessoa humana. E aí vem a pergunta, mas as pessoas vão perder o trabalho? Não vão, porque o que a gente precisa das pessoas é pensando, é analisando dados, é ajudando a criar novas ideias, é ajudar a empresa a crescer, porque se a empresa crescer, todo mundo cresce, né? E isso é um cenário que ainda é difícil dentro das corporações, mas que com certeza vai dar uma acelerada daqui para frente, né? O que a gente está vendo também, o que é um negócio legal que eu estava pensando esses dias, que vai acontecer com a pandemia também, Letícia. Eu acho que vai aumentar o home office, não tenho dúvida disso, né? E o que vai acontecer? Eu até estava conversando esse tempo com um amigo. Vai acontecer de que, assim, no passado, por exemplo, meu pai e minha mãe vieram do interior para a capital. E o que está acontecendo agora? As pessoas estão saindo dos grandes centros e indo para o interior, justamente porque se tu trabalhar num ambiente home office, tu não precisa mais estar presente na cidade, tu pode estar em qualquer lugar, né? Então isso vai fazer também uma mudança no comportamento das pessoas de que o que eu quero quando eu vou para o interior, né? Eu quero mais segurança, eu quero mais qualidade de vida, eu quero, sabe, ter um nível de custos mais baixo para viver, sabe, para eu poder aproveitar outras coisas, eu ter lazer garantido, sabe, escola boa, de qualidade. Então, tem todo um cenário de mudança também que isso vai envolver muito a questão das pessoas aí daqui para frente, né? E principalmente dentro de casa, né? Eu tenho uma cliente que ela é arquiteta e ela estava me falando, lá no início do ano ela estava com muita dificuldade. Ela falou, Júnior, depois de março eu não paro, eu não estou conseguindo parar, porque os ambientes não estavam preparados, né? Para escritórios, para sala de aula, né? Quadro que precisa colocar, é um monte de coisa. E ela disse assim, eu nunca trabalhei tanto, achei que jamais ia estar trabalhando tanto como eu estou trabalhando nessa pandemia. Então, quer dizer, na pandemia tem gente que parou, mas tem gente que cresceu, né? Está trabalhando muito com isso. Com certeza. Opa, deixa eu cortar um pouquinho. De novo, acho que não sei se você estava falando alguma coisa. Oi, tô te ouvindo. Um pouquinho. Tá, tranquilo. Tá. Eu também tive que reinventar, tive que abrir uma sala de yoga aqui em casa, por exemplo. Pra ver, né? Eu não sabia para que lado ia, parecia uma barata tonta. Assim, meu Deus, onde é que vai ser isso, né? Depois era a internet que não funcionava, depois era o aplicativo que eu tinha que comprar, depois era, né? E no início foi um monte de coisa. Bom, me deu uma crise na coluna para te ter uma ideia da situação, assim, do desespero que bateu, né? Sim.
sim. Um negócio recém-lançado aí que a gente tinha, com 5 meses de abertura. Então, num primeiro momento, o primeiro impulso é, meu Deus, para que lado eu vou, né? Aham. Mas agora a gente já sente já com outro olhar, com outro formato, com outra A gente vai se estrutura. adaptando, né, Estamos Letícia? aí dando atenção para coisas que a gente não deu antes, fazendo movimentos importantes, fazendo o que é possível fazer, né? Eu acho que esse também é um ponto, né, Jorge? Às vezes a gente fica focado numa coisa que a gente idealizou fazer, tá? Mas que não dá para fazer. Eu idealizei fazer isso, mas agora no atual contexto não é possível fazer. E aí tu deixa de ver tantas outras coisas que estão ali, caindo de maduro, né? Para te pegar, abraçar e fazer, e talvez. E isso é muito legal também, porque são possibilidades de atacar de Com outras certeza. formas, né? Nessa, É. E aí até entrando já no assunto do futuro dos negócios aí, né? Nós falamos o futuro das empresas e agora dos negócios, como é que a gente acha que eles vão se comportar, né? É, eu acho que assim, as empresas elas vão ter que se reinventar, algumas já vêm se reinventando muito, que não adianta mais tu só querer vender produtos e serviços, né? Tu tem que entrar num rol de vender experiência para o cliente, né? A experiência que faz tudo ser diferente, né? Então tem alguns exemplos assim, tipo algumas até que se reinventaram há um bom tempo já. Por exemplo, tem pizzarias, né? Pô, como é que uma pizzaria vai se reinventar, fazer um negócio diferente? É impressionante. Eu conheço 3 pizzarias, tá? Que elas se reinventaram e elas vivem lotadas. Uma fica em Gramado, que é a pizzaria do cara de mal, do pirata. Cara, o meu tá? filho quer ir lá porque ele é um show. É um show, né? Tu tá dentro de um bar com a Conheço, estrutura, lógico. É. sabe? Então, assim, isso é se reinventar, isso é fazer diferente, né? Isso é gerar uma experiência diferente para o cliente. Tem uma pizzaria que eu fui também ali em Florianópolis com meus filhos, que, cara, a gente chegou lá, pegaram o meu filho, levaram ele para uma mesa e ensinaram ele a fazer pizza. Ele fez a pizza dele, botou no forno, assou e levou para a mesa para comer. Isso é gerar uma experiência diferente, né, para os negócios, né? É, o que também as empresas vão ter que aderir, e muito é o foco do trabalho que a gente tem feito hoje lá no Salvando Empresas, é uma exposição maior de marketing, né? É poder falar melhor do seu negócio, é botar um negócio na mídia, porque cada vez mais as redes sociais se tornaram importantes nesse cenário, né? Então, tu ter um Instagram bem feito, um canal no YouTube, né? Fazer grupos ou divulgações via WhatsApp para os teus clientes, isso vai fazer com que tu gere uma conexão maior e principalmente te tornar, né, geração de conteúdo, do que é feito dentro da empresa, eu explorar algo que eu faço muito bem feito e levar isso para minhas redes para que qualquer pessoa tenha acesso e venha para dentro, né, que eu consiga angariar novos clientes, né. Outra coisa que também a gente Boa está. dica, trazendo sobre experiência, Jorge. A experiência é o que cria o elo emocional com o cliente. Com certeza. E a gente não vende, o cliente emocionado ele compra qualquer coisa, tá? Essa é uma coisa muito bem colocada pelo Vinícius aí, é, porque e além dele fazer isso, ele vai vender o teu negócio, né? Aquele cliente que tem uma boa experiência, é o que a gente está falando aqui. Eu estou falando de cases que eu frequento muito em função da experiência que eu vivo lá dentro desses ambientes, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que vou criar uma grande linha de marketing para divulgar o meu negócio. Não, às vezes o teu cliente é o teu principal marketing. Então, se tu trabalhar bem direto com ele, né, tu ter uma relação boa com ele, gerar uma experiência bem para ele, ele vai te falar para a rede de amigos dele e vai te colocar novos clientes dentro do teu negócio, né? Outra coisa que está que vai crescer muito aí também são as plataformas de e-commerce, né? Não tem mais como não. Nessa pandemia, eu duvido alguém que não tenha comprado algo pela internet, né?
Esse tempo eu estava vendo uma live lá e o cara falou: a minha avó, com 93 anos, entrou lá no e-commerce, ela nunca tinha entrado, ela queria comprar, ensinaram ela a entrar. Então, quer dizer, é reinvenção, né? E aí, quando as pessoas notaram que é muito fácil fazer isso, que tu pode trocar se tu quiser, que tu pode. Tu recebe na tua casa, se chegar de uma forma que tu não gostou, tu vai lá, entra no site, tem todo um preparo para trocar isso, né? As pessoas então estão fazendo, estão vendo que é muito fácil e esse, no sentido até de não ter mais contato humano, né? De a gente não ir para lojas e se aglomerar, o e-commerce então ele vem com muita força aí. Então quem conseguir no seu nicho de mercado criar algum tipo de e-commerce, precisa criar uma grande e-commerce, não. Às vezes o próprio e-commerce numa plataforma que já existe já te dá amplitude do negócio, né? Uhum. E a gente está vendo um cenário também das empresas se reinventar, criando novos espaços, né? Esses dias eu estava vendo empresas que estão criando espaços de saúde dentro delas. Quer dizer, tu vai numa grande rede de supermercado e lá dentro tem um espaço de saúde, ligado à saúde, né? Que tu pode fazer a tua consulta com um psicólogo, que tu pode ter uma aula de yoga, que tu pode ter um fisioterapeuta lá. Então, assim, é reinvenção, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo uma crise que é de saúde, né? Que é de doença. E eu não estou falando só do vírus, eu estou falando geral até de algumas coisas que a gente falou, né, de quanto que esse vírus também está influenciando na vida das pessoas, né, na família das pessoas, como que isso talvez seja uma oportunidade também, né? Por que isso? Porque hoje cada vez mais o cliente ele se tornou infiel, né? Ele não é mais aquele, nossos pais, né, os meus pais, tinha aquela fidelidade, eu só compro do fulano, eu só compro do ciclano, até porque na época deles eram menos empresas, né? O cenário hoje é Era muito mais maior, tem fácil muito essa mais empreendedor fidelidade. do que naquela época. Então, sumiu essa fidelidade, né? Então, o público é mais fiel, ele tem muita informação, tu pega hoje, tu bota ali no Google o que tu quer, abre 500 empresas daquilo que tu está procurando, né? Então, por isso que cada vez mais, aquele cliente que te procura, tu tem que fidelizar ele. Né? Tu tem que fidelizar, e se tu não fidelizar, tu tem que entender por que ele não foi fidelizado através de um feedback negativo que vai fazer tu melhorar alguma coisa dentro da tua empresa, né? Por exemplo, eu tenho uma questão que eu digo, né, que as questões não têm que ser robotizadas, que elas têm que ser humanas, que as conexões, uma vez eu fui assaltado, né, infelizmente, Porto Alegre, aquela coisa louca, e eu liguei para o Nubank, né, e falei, fui assaltado, precisava bloquear meu cartão. Qual foi a primeira pergunta que o atendente do Nubank me fez? O senhor está bem? O senhor precisa de alguma ajuda? Sabe? Depois, quando eu liguei para outro banco, né, que eu não vou citar, o outro banco perguntou qual o seu número de cartão, eu nem tinha uma cartão, sabe? Então, assim, essa conexão, a gente tem que ir para um lado humano, sabe? Puxa! Acabou esse negócio de ser robotizado, de ter Vai devendo. um cheque. Tem que ter um Vai devendo. checklist. Não, tu tem que sofrer a dor do cliente muitas vezes, sabe? Tu tem que sofrer, estar junto com ele, entender ele para poder se conectar com ele. Tu acha que eu vou deixar de trabalhar com esse banco algum dia depois disso? Claro que não, né? Não. E o que é importante nesse cenário? A empresa se questionar sempre, né? Questionar todos os dias, todos os momentos, né? Nas reuniões de liderança, nas reuniões com os sócios. Cara, o que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer de diferente? Inovação no sentido de criar coisas novas, né? Ou melhorar os projetos dentro de cada uma das empresas. E eu acho que uma das coisas que sempre faz as empresas evoluir é ouvir o cliente, né? Quem pode dizer como tu pode ser melhor é o cliente. Muita gente tem vergonha disso, né? Quando chega uma reclamação na empresa do Reclame Aqui, no Facebook, sei lá, o cliente reclamou, cara, vai lá, entende o cliente e vê como que a gente pode melhorar, agradece ele por ter feito isso. Né? Que bom que ele fez isso para a gente, né? Tá colocando lá para chamar a nossa atenção, para a gente melhorar. Pior é se ele não fazer isso e sair falando para toda a rede dele de que foi mal atendido, né? E outra coisa que eu acho que também vai mudar muito no cenário é os ambientes das empresas, né? Eu trabalho numa empresa comercial e a gente criou um arsenal de guerra lá para atender o cliente, né? Pela questão de conforto e de higiene, né? Então, quer dizer, coisas básicas hoje.
Se entrar numa empresa, não tiver álcool gel, não tiver máscara disponível para o cliente, sabe? Não tiver uma sanitização que vá lá e faça, sabe? Por exemplo, dependendo do produto, tu higienizar o produto para entregar para o cliente. Esses cuidados, depois dessa pandemia, eles se tornaram essenciais. Eles não são mais negociáveis, eles são inegociáveis. A empresa precisa fazer isso. E não só para o seu cliente, para o seu colaborador, para a pessoa que trabalha lá dentro. Tem que disponibilizar a máscara, tem que disponibilizar a questão de álcool gel, no momento que ela se sinta segura, espaços que ela vá se sentir segura para almoçar, de refeitório e tal. Isso é uma mudança que vem muito grande, né? O que mais? Agora falando assim de alguns cenários, né, que a gente falou assim, o que vai mudar, e aí, tipo, foi interessante que eu sempre discuto, eu sempre tenho uma questão de restaurante, que eu digo que os restaurantes de buffet, eles vão ter que se reinventar, né? E semana passada eu vi uma live do pessoal da Startse, que ele falou que um dos gerentes da BR Malls, que é uma das maiores empresas de gestão de shoppings do Brasil, ele entrou num shopping que tinha reaberto lá e ele falou, cara, aquele restaurante vai morrer. E quando ele chegou era a maior fila do shopping. Então, assim que eu estou falando, tem algumas coisas que ainda são, sabe, o ser humano precisa nos explicar, né? Porque, assim, a questão do buffet, porque a comida está aberta, está exposta, papapá, né? Mas é uma coisa que talvez eu estava defendendo que isso teve e daqui a pouco a mudança pode ser diferente, né? Mas que com certeza a parte de refeições ela vai mudar muito, tá? Ela vai para um modelo de teleentrega, takeaway, porque isso é necessário. Principalmente, o que eu estou dizendo, a gente está trabalhando um case de restaurante, eu estou conversando com a Dana, o que aconteceu? Ela está dentro do comercial, e dentro desse centro comercial, o que aconteceu? Sumiu os clientes. Claro, porque as empresas mandaram as pessoas para casa, estão home office. Eu falei, cara, precisa identificar qual é o cliente que mora nessa região. Porque esse cliente é o que vai consumir de ti, mudou tua clientela, entendeu? Aquele cara que trabalhava aqui, ele vai almoçar lá na casa dele, que é no outro bairro. Né? Então, assim, tu precisa redimensionar a tua clientela, né? Tem a questão da saúde que bastante, né, o atendimento da saúde, principalmente para o modelo home care, né, de ir na casa das pessoas. Tu acabou de falar da questão da yoga, né? Eu corro, eu sou de um grupo de corrida que é impressionante o que o dono fez, o Eduardo, sabe? Ele conseguiu manter todos os atletas ativos durante o período da pandemia, sabe? E o negócio foi tão bom que tem mais de 100 alunos que pediram para seguir com as aulas online. Então, hoje já aberto, então tem alguns dias que continua a aula online, porque isso mudou. Então, assim, por exemplo, academias têm que se reinventar muito. O professor da academia ele tem que virar um personal por vídeo, ele vai ter que ir na casa das pessoas, né? Porque esse é o futuro, né? Não vai ter mais aglomeração dentro da academia por um bom tempo, eu espero, né? Pode ser que daqui 6 meses, daqui um ano a gente fale de novo e as academias vão estar lotadas, sei lá, aquilo que eu falei do buffet, mas é um cenário que tende a mudar, né? Até pelo próprio home office, né? Até pela própria mudança das pessoas ao natural. Algumas pessoas não voltam a trabalhar fora de casa depois desse movimento. Então a comida vai ter que ir para casa, certeza. talvez, né? Sim, são várias coisas que pensar aí. Bem, querido Jorge, estamos com o nosso tempo limitado aqui, falta um minutinho para terminar. Então eu vou finalizar aqui o que eu acho assim, tá? Primeiro, para a gente fechar bem, que é importante que toda crise passa, com certeza essa vai passar, ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai passar. Que a gente precisa sair fortalecido dela, não tenho dúvida que todo mundo vai sair fortalecido, que a gente precisa se reabrir, se reinventar, não ter medo da crise, né? E principalmente o principal ponto para mim é de que a gente precisa olhar para as pessoas com mais amor e com compaixão, né? Então, quando o Salvando Empresas trabalha, ele não está trabalhando só salvando as empresas, ele está querendo salvar os empresários, ele está querendo salvar as famílias que dependem, os colaboradores que estão lá, a gente não quer que ninguém seja demitido. Então, acho que esse é um principal ponto de que a gente precisa cada vez mais trabalhar olhando para o bem das pessoas, que esse talvez é o maior aprendizado desse momento de pandemia. Com certeza. Acredito que sim também, né?
uma ressignificação geral, né? A gente está aqui falando em ajudar empresas, mas a gente está ajudando almas humanas, né? Pessoas, né? Então, o amor, o entendimento, a escuta, a compaixão, até das próprias dificuldades, das limitações, né? É o que vai aí dar força, talvez, para que as pessoas consigam fazer movimentos, né? E ter mais esperança aí no coração para cruzar mais essa, né? Com Vamos certeza. cruzar mais essa juntos aí. Verdade, Letícia. Assim esperamos. Seguimos, né? Então tá, querido. Jorge, falta 30 segundinhos. Quero te agradecer profundamente tua disponibilidade de falar aqui pra gente desse projeto incrível que a gente já teve a oportunidade aí de participar e agradecer muito, muito, muito teu conhecimento compartilhado, tá? Tá A gente ótimo. ir juntos ainda construir outras coisas. Nós também estamos à disposição para ajudar vocês no que for preciso, no que for possível.